Olá pessoal, eu sou Carlos Eduardo Passos, sou neurologista e vim aqui para a gente fazer a discussão das questões de neurologia que já caíram no Enare. Eu trouxe aqui o gráfico pessoal para ilustrar como é um tema relevante dentro aí de uma prova com 100 questões. Em 2021 nós tivemos 3, em 2022 5, em 2023 7. Então é muito provável que aí exista uma média um pouco variável aí de 5 questões todo ano de neurologia. E onde elas caem? Elas não estão só na clínica médica, tá, gente? Aí, a neurologia, com a pergunta mais específica do tema, com tratamento, vai cair na clínica médica. Mas a prova de preventiva e de pediatria podem ter conceitos aí que vão demandar que você saiba um pouquinho de neurologia também. E quais foram os temas de neurologia que caíram na prova que vão ser importantes vocês conhecerem, terem ideia do que vai aparecer para vocês, né? Os temas principais, pessoal, foram AVC, aquele primeiro lá, e cefaleia, essa coluna bem maior aí. Depois disso foi convulsão, demência, dor, neuromielite óptica e síndrome de apneia e hipopneia do sono. A gente vai focar nossa aula aqui, então, nos principais temas de neurologia que já apareceram em provas diferentes. Então, a gente vai conversar mais sobre AVC, sobre cefaleia, convulsão e demências, tá? Vamos focar no que é mais importante aí desses temas que podem aparecer na prova de vocês. Vamos começar pela cefaleia, que foi o que mais apareceu até agora. Gente, dor de cabeça, né, a gente vai ter em praticamente aí 80% da população alguma vez na vida, tá? É uma condição que tem um alto impacto na qualidade de vida da pessoa e também um grande impacto financeiro, tanto individualmente quanto em termos de saúde pública. A gente divide as dores de cabeça naquelas primárias das secundárias. As primárias são aquelas condições em que o indivíduo tem uma predisposição a ter dores de cabeça. E geralmente a dor de cabeça ela é meio parecida, é sempre com o mesmo padrão. O exemplo principal é a enxaqueca. Já as secundárias são as dores de cabeça que aparecem por alguma condição subjacente que a gente vai identificar. Pode ser uma meningite, pode ser um AVC hemorrágico, pode ser um tumor cerebral, por exemplo. A grande chave para acertar essas questões que vão cair de cefaleia, gente, é observar os dados de história e de exame físico que ele vai passar, como é a vida real. E os objetivos são sempre que a gente atende uma cefaleia: tratar a dor, tirar a dor do paciente e afastar causas graves, né? Para isso, a gente precisa ficar atento ao padrão de dor que vai aparecer. O primeiro item, quando tem uma cefaleia, a gente tem que entender como é o padrão do paciente. É um quadro agudo recorrente ou crônico não progressivo? Esses padrões eles são mais sugestivos de cefaleias primárias. Agora, se é um quadro crônico progressivo ou um quadro agudo único, a gente tem que lembrar das causas secundárias. E quais são os itens importantes de história que a gente tem que garimpar na questão? O número de cefaleia que ele tem, o estado basal, se ele tem momentos que ele não tem dor. Se ele tem um ou mais tipos de cefaleia, e qual tipo é, geralmente vai ser um só nas questões, tá? A temporalidade, quando ele começou a ter dor de cabeça, quanto tempo ela dura, qual a frequência, causas e fatores associados, uso de medicações, e aí o mais importante nas questões de cefaleia, gente, a gente vai pesquisar, vai procurar ali um sinal de alarme, red flags ou yellow flags, tá? Porque são elas que vão guiar a resposta, o nosso gabarito da questão. Quais são os red flags que a gente tem? Para a gente lembrar, a gente tem um mnemônico que é o mnemônico SNOOP. S de sistêmico, sinal sintoma sistêmico ou doenças e condições sistêmicas, como febre, história de neoplasia, história de imunossupressão. N de neurológico, sinais e sintomas neurológicos, sinais focais, papiledema, história de convulsão, também são sinais de alarme que a gente vai precisar investigar o caso com neuroimagem. O é de onset, de início. Se o início for súbito, e aí em geral o súbito é que atinge o pico em até 1 hora, mas a gente tem uma condição específica que é a cefaleia thunderclap, que atinge o pico em menos de 1 minuto, né, são sinais de alarme. Older, né, o início novo, uma cefaleia de padrão diferente do que o paciente tinha ou que nunca teve, iniciada acima dos 50 anos, também chama atenção. E aí para a gente lembrar de arterite temporal para esses casos. E P de padrão, padrão novo, ou mais algumas coisas como cefaleias provocadas por manobra de valsalva ou exercício, cefaleias posturais que pioram ou melhoram com sentar, deitar e levantar, e prenhez, vamos lembrar de gravidez também, é red flag. No exame físico, a gente sempre tem que procurar na questão se ele vai descrever sinal meníngeo, se ele vai descrever a fundoscopia, se ele vai descrever as pupilas e o campo visual do paciente,
Se ele vai descrever se tem alguma alteração cervical à palpação, alguma alteração de coluna, se ele vai falar da acuidade visual e se ele vai falar de questões outras que vão direcionar a gente para, por exemplo, disfunção temporomandibular, alguma causa de dor crâniofacial associada à dentição e boca e também a artéria temporal, para lembrar de arterite temporal novamente. Olhei minha questão, fui lá ver se tinha algum sinal de alarme, não tem. O padrão não é um daqueles padrões mais perigosos, então a gente vai descobrir qual cefaleia primária esse paciente tem. É tensional? É enxaqueca? É alguma de outro tipo mais raro? Vai ficar a dúvida. Se tem sinal de alarme, gente, é exame complementar, que pode ser neuroimagem, pode ser ressonância, pode ser tomografia, pode ser Doppler transcraniano, pode ser angiografia. Na questão, geralmente, vai ser tomografia ou ressonância, tá bom? Com ou sem contraste, vai depender da suspeita que você fizer. E aí, gente, se for uma cefaleia sem sinais de alarme, uma cefaleia primária, a gente precisa entender o padrão de dor. Na nossa prática clínica, a gente vai pedir para o paciente preencher um diário, toda vez que ele tiver dor, ele vai descrever. Isso, felizmente, na questão, a gente vem pronto. O número de dias de dor, como é a frequência, qual é a duração, para a gente entender qual é o fenótipo, que é o que vai guiar o nosso tratamento. Não existe um protocolo único, mas a gente consegue se basear quando a gente entende qual é o fenótipo do paciente. Para tratar a dor desses pacientes, a gente tem que lembrar que existem medidas não farmacológicas, como deixar o paciente no ambiente menos barulhento, menos iluminado, pode fornecer ali uma compressa de água fria para colocar na região da nuca ou na região da testa, que também vai aliviar. Lembrar que o paciente foi para o pronto-socorro, a gente vai preferir via parenteral, hidratar o paciente caso ele esteja vomitando, desidratado, e tratar a náusea também vai ajudar no tratamento do paciente. Agora, como é que eu diagnostico os fenótipos de cefaleia? Enxaqueca, pessoal, a pessoa tem que ter tido pelo menos 5 episódios na vida, com duração entre 4 e 72 horas. E a dor de cabeça geralmente é unilateral, pulsátil, moderada a forte intensidade, piora com as atividades habituais, tem foto e fonofobia e, principalmente quando fica mais intensa, tem náuseas e ou vômitos. Já a tensional, que é a mais comum, inclusive, ela precisa de 10 episódios na vida, com duração entre 30 minutos e 7 dias. E ela é o contrário da enxaqueca para a gente conseguir gravar. Não era unilateral na enxaqueca, a tensional é bilateral. Não era pulsátil na enxaqueca, aqui é não pulsátil, é em aperto ou em pressão. Não tinha forte intensidade, aqui é leve intensidade. Não piora com a atividade habitual. Se tiver foto e fonofobia, é um ou outro. E não tem náusea ou vômito. A gente tem outras cefaleias primárias para lembrar que costumam cair em prova de residência também. Cefaleia em salvas. Essa precisa de 10 episódios, pelo menos 8 por dia, com duração de 15 a 180 minutos. São dores bem específicas, pessoal, bem diferente da enxaqueca e da tensional. Ela geralmente é unilateral, próxima da órbita ou da região temporal, de fortíssima intensidade. Vem associada à alteração autonômica. Então vai ter vermelhidão na conjuntiva, eritema conjuntival, vai ter lacrimação, vai ter miose ou ptose, rinorreia ou congestão, edema palpebral e sudorese facial. Para eu tratar a fase aguda nesses pacientes, a terapia de resgate, a gente vai lançar mão de analgésicos simples, anti-inflamatórios não esteroidais, triptanos ou medicações antieméticas. Não resolvi com essa terapia inicial de resgate, por exemplo, o paciente tentou em casa, ele foi para o pronto-socorro porque não resolveu. Lá no pronto-socorro você pode fazer as mesmas medicações intravenosas e associar corticoide, antipsicóticos ou antiepilépticos como opção. Aqui fica para lembrar dexametasona, 10 mg intravenoso, por exemplo. Antipsicótico, a clorpromazina, um exemplo clássico, pode ser apresentação em gotas ou intravenosa. E alguns antiepilépticos, como valproato, também ajudam no resgate dessas cefaleias. No caso de cefaleia em salva, vamos lembrar que o tratamento agudo é com oxigênio, em máscara não reinalante, em alto fluxo, tá bom? E o paciente tende a responder bem a essa terapia na fase inicial. Pessoal, o que é que a gente vai tender a querer fazer quando o paciente é refratário? Como a gente trata as outras dores? Com opioide. No caso de cefaleia, gente, não vamos usar opioide, tá? Ele pode
piorar os quadros de cefaleia por conta da fisiopatologia das cefaleias. Ele é um medicamento que tende a ter uso excessivo de medicação, abuso de medicação, e ele não trata adequadamente cefaleia, então a gente não usa para cefaleia, principalmente em pronto-socorro, em que a gente tem outras terapias disponíveis. Não melhorei com o que eu tinha feito de antipsicótico, de antiepiléptico, eu posso, por exemplo, lançar mão de terapias locais, bloqueio esfenopalatino e o bloqueio de nervos occipitais. Além da terapia de resgate, a gente tem também o tratamento profilático para evitar que o paciente tenha novos episódios de cefaleia. E a gente tem uma série de classes possíveis, que vale lembrar: beta-bloqueador, antidepressivo tricíclico, nortriptilina, amitriptilina, topiramato, venlafaxina e valproato. Tá? São os principais e podem aparecer na sua questão. Para a cefaleia tensional, a droga de escolha é o antidepressivo tricíclico, amitriptilina principalmente. Droga de segunda escolha vão ser a mirtazapina e venlafaxina, e de terceira escolha, clomipramina, maprotilina e mianserina. De preferência, gente, vamos usar aqui o que tem nível de recomendação A, o antidepressivo tricíclico. Para cefaleia em salvas, o tratamento profilático pode ser com verapamil, lítio e topiramato, é o que mais vai aparecer na prova de vocês, verapamil, lítio e topiramato. Mas também pode ser usada a melatonina, baclofeno e ácido valproico, lembrando que tem algumas sociedades que não recomendam o valproato. Então, na questão, vamos lembrar de fase aguda, oxigênio e lidocaína. E vamos lembrar que para prevenção vai aparecer verapamil, lítio e topiramato. Agora vamos mudar para um tema também muito prevalente em prova de residência, que é AVC. Gente, AVC é qualquer déficit focal ou global da função cerebral de instalação súbita que dura 24 horas ou mais ou gera alterações em exames de imagem. 80 a 85% dos AVCs são isquêmicos e 15 a 20% são hemorrágicos. É a segunda principal causa de morte no mundo e é uma das principais causas de incapacidade. Todo minuto conta no atendimento desses casos. E quando é que a gente vai pensar em AVC numa questão? Toda vez, gente, que tiver um déficit neurológico que tem instalação súbita, ou ictal, ou hiperaguda. É importantíssimo saber o horário exato que começou o quadro, a questão vai trazer isso. Então, se tem alteração neurológica, seja, por exemplo, uma paralisia facial, uma fraqueza em um dos lados do corpo, uma alteração de fala, uma alteração visual, um distúrbio de equilíbrio ou uma tontura, se tiver escrito na questão que é súbito, se tiver na questão o horário que começou, você vai lembrar de AVC, tá? Por quê? Porque tem um passo a passo, gente. AVC é uma doença que tem conduta muito bem estabelecida. Você tem que saber e você vai acertar a questão. Toda vez que vir um caso de AVC, primeiro passo, a primeira coisa que você vai lembrar é a estabilização do paciente. Faz o ABC, vê via aérea, vê respiração, vê circulação. Na questão, isso já vai estar lá para você. Né? Se o paciente está estável, já vai ter os sinais vitais do paciente, com a monitorização que você fez, pressão, frequência cardíaca. Em algumas questões já vai vir um eletrocardiograma. Glicemia é imprescindível vocês olharem e circularem na questão, pessoal, porque é um dos principais diagnósticos diferenciais e é uma das coisas mais cobradas e batidas de diagnóstico diferencial de AVC. Além disso, você vai pegar acesso venoso e vai colher alguns exames que já vão vir na questão para você. Hemograma, coagulograma, eletrólitos, função renal e glicemia, no mínimo. Lembrar de mulher em idade fértil pedir beta-HCG. Pode ser que venha uma questão com a mulher jovem, idade fértil, ele pergunta, você pediria mais algum exame do que os habituais para essa paciente? Beta-HCG. Tá? E a gente vai controlar a pressão. Nesse primeiro momento, gente, em que vem um paciente com déficit focal súbito para a gente na questão, ele pode pedir o primeiro momento, a primeira coisa que você vai fazer é ver se você vai controlar a pressão. E você só controla a pressão em AVC antes da tomografia se tiver acima de 220 por 120. Por quê, pessoal? Porque você abaixar a pressão, que é uma resposta fisiológica ao AVC, pode piorar a área isquêmica, você pode causar uma iatrogenia. A gente só controla quando ela está em níveis bem altos e sempre controla com medicação intravenosa e titulável. Medicação para fazer em bomba de infusão, pessoal. Nitroprussiato de sódio, labetalol, nicardipino. A maioria das questões no Brasil, pessoal, usa o nitroprussiato de sódio como opção, porque é o que a gente mais tem disponível no país. Mas pode aparecer uma questão ou outra aí cobrando o labetalol. Tá?
Uma vez que você estabilizou o paciente, afastou os principais diferenciais que dá para corrigir rápido, como hipoglicemia, você vai para uma anamnese direcionada, vai fazer o exame neurológico, que no caso de AVC é a escala de NIH, e vai mandar o paciente para a neuroimagem. E o que é a anamnese direcionada? Gente, a hora que começou o AVC, porque é o que vai definir a conduta aqui. Então você tem que saber, a questão vai te dar ou a última vez visto bem e a hora do reconhecimento, ou vai te dar a hora exata do déficit. Às vezes dá o horário exato, às vezes ele vai falar há 2 horas, há 3 horas, porque é isso que vai guiar a terapêutica e talvez seja a resposta da sua questão. Tem que saber antecedente medicação em uso, porque, em geral, eles vão representar as contraindicações da trombólise, né? Então é importante você já ter esse conhecimento. Escala de NIH, uma escala de 11 itens, em que o primeiro é subdividido em 3, 1A, 1B, 1C. Começa com nível de consciência, depois questões, você pergunta qual o mês do ano e qual a idade do paciente, depois comandos, abrir e fechar os olhos e abrir e fechar a mão. Item 2, motricidade ocular horizontal. Item 3, campo visual. Item 4, paralisia facial. Itens de 5A a 6B são de motricidade. Os itens com vogal, 5A e 6A, são com vogal, lado esquerdo. E o lado com a consoante vai ser com o lado direito. Então, 5B, 6D, 6B, lado direito. Pontua de 0 a 4 cada um desses itens. Item 7, ataxia de membros. Item 8, parte sensitiva. Item 9 é a linguagem. 10 é disartria e 11 é extinção e inatenção. Depois que fez o NIH, ou fazendo o NIH, você já levou o paciente para a tomografia, porque você quer afastar sangramento. O segundo objetivo é ver se tem algum sinal precoce de isquemia, né? A gente afasta sangramento porque, pessoal, se for AVC hemorrágico, muda completamente a minha conduta. Se for AVC isquêmico, eu vou trombolizar o paciente. Eu vou ver se é elegível para trombectomia mecânica. Mas se tem sangue, que é geralmente uma região mais hiperdensa que o resto do parênquima cerebral, eu vou tratar como AVC hemorrágico, controlar a pressão, corrigir coagulopatia, por exemplo. Mas quais são aí, do objetivo 2, os sinais precoces de isquemia? O sinal da artéria cerebral média hiperdensa. A gente pode ter aqui uma perda da diferenciação entre ínsula e núcleos da base. A gente pode ter a perda da diferenciação de substância cinzenta e substância branca. A gente consegue ver desse lado e não consegue ver desse lado. E a gente pode ter apagamento de sucos em fases mais avançadas, como tem no lado direito daquela imagem. Terceiro passo. Fiz a tomografia, não tem sangramento. Esse paciente é candidato à trombólise. A gente precisa afastar a contraindicação, obter o consentimento quando for possível, fazer um controle pressórico mantendo a PA abaixo de 185 por 110 e durante a trombólise abaixo de 180 por 105, calcular o NIH a cada 15 minutos, se for trombolizar, e garantir um segundo acesso periférico venoso. Por que eu garanto um segundo acesso periférico venoso antes de começar a trombólise? Porque se eu tiver alguma complicação, precisar fazer alguma medicação, eu não vou conseguir pegar porque eu fiz trombólise. Ele vai ter risco maior de complicação, de sangramento. Óbvio que a depender da emergência você vai tentar, mas pode gerar ali, causar hematoma, causar perda importante de sangue. Quais são as contraindicações, gente? Qualquer história prévia de AVC hemorrágico. TCE grave ou AVC isquêmico extenso nos últimos 3 meses. Coagulopatias, incluindo aí medicações, plaquetopenia e NR acima de 1,7. Dissecção de aorta e endocardite e neoplasias intracranianas intraaxiais. Não tem contraindicação. Quando eu vou trombolizar meu paciente, lembrar que eu controlo a PA para abaixo de 185 por 110, com nitroprussiato de sódio ou labetalol. Não é candidato a trombólise, ele vai controlar e manter a pressão só abaixo de 220 por 120. O ideal é tratar outras causas que levam a PA, como dor, por exemplo. Tá? Se necessário, a gente também vai usar o nitroprussiato de sódio, mas o alvo é manter apenas ali abaixo de 220. A gente não vai corrigir para baixo de 180 nesses casos que não vão trombolizar nas primeiras 24 horas. Vou trombolizar, o tratamento é com alteplase, tá? A dose é de 0,9 mg por quilo, com os primeiros 10% da dose calculada em bolos imediato, na sala de tomografia mesmo, tá? E o restante em bomba de infusão contínua em 60 minutos. A dose máxima é de 90 mg naqueles pacientes acima lá de 100 kg.
A cada 15 minutos, repete-se NIH e avalia-se a pressão arterial, mantendo a monitorização ali por 24 horas. Depois disso, da trombólise, você encaminha o paciente para UTI neurológica, vai fazer o manejo da pressão de longo prazo, vai ajustar aí. Depois das primeiras 24 horas, você pode ter uma flexibilidade maior, começar antihipertensivo oral de forma lenta, enquanto você vai desmamando o nitroprussiato de sódio, caso ele tenha sido necessário. Vai manejar a pressão intracraniana, ver se o AVC foi muito extenso, se vai precisar de uma avaliação pela neurocirurgia, identificar convulsões, lembrar de fazer vigilância respiratória e fazer cuidados neurocríticos, né? Evitar febre, desglicemia, hipóxia, prevenir ali a ocorrência de úlcera de pressão, TVP e TEP, evitar procedimentos invasivos por 4 horas, pelo menos, sondagem vesical, sondagem nasointeral, a gente deve dar um tempo, e não iniciar terapia antiagregante ou anticoagulante por 24 horas nos casos trombolizados, tá? Nos casos que não são trombolizados, você pode avaliar a introdução aí, ou a introdução de um antiagregante. Anticoagulante é uma coisa mais delicada, geralmente a gente deixa para mais tempo pelo risco de sangramento nas fases mais agudas do AVC, principalmente nos AVCs maiores. Além disso, gente, hoje em dia a gente tem disponível uma outra terapia de reperfusão, que é a trombectomia. Então, em geral, nos pacientes que são suspeitos para AVC isquêmico, a gente também faz uma angiotomografia arterial. Ele já vai para tomo, a gente já injeta o contraste e já faz uma angiotomografia arterial para avaliar se tem alguma oclusão de vasos proximais, tá? Carótida e cerebral média até a região de M1. Tá? A gente está começando a ter evidência ali para trombectomia em M2, M2 proximal e tudo mais, a gente indica a trombectomia também. Então a gente vai pesquisar se tem oclusão, algum ponto de stop na cerebral média, tá? Ou na carótida, tá aqui, para a gente poder fazer, ver se o paciente é candidato a trombectomia, que é um tratamento endovenoso. Beleza? Na verdade, a gente faz intraarterial para chegar na artéria e tirar o vaso, perdão. E aí, durante a internação, depois que ele vai para a UTI, a gente vai pesquisar qual foi a causa do AVC do paciente. Lembrar que as principais causas de AVC podem ser ou êmbolos, né, que vieram do coração, cardioembolismo, por exemplo, por um FA, por uma insuficiência cardíaca mais grave, aterosclerose de grandes vasos, que aí vai ser geralmente um quadro ou ateroembólico, né, ou aterotrombótico. A placa aumenta, cresce até fechar o vaso. Pode ser doença de pequenos vasos, ali pela hipertensão, diabetes, tabagismo, e outras causas mais raras. E aí, em geral, quando o paciente tem um AVC isquêmico durante a internação, ele tem que sair com um eletrocardiograma e um ecocardiograma, no mínimo, tá? Pode depois fazer, inclusive, Holter 24 horas. Um estudo de vasos, no mínimo, um Doppler de carótidas e vertebrais, mas também pode ser a angiotomografia ou uma angiorressonância. Doença de pequenos vasos, na verdade, você vai mais avaliar ali o território do AVC, se foi uma lacuna, um AVC menor, né, e controlar fator de risco depois disso. E outras causas aí vai depender muito da clínica e da história do paciente. Então, por exemplo, você tem uma questão de AVC clássico, vai ser um paciente mais idoso, vai ser um paciente que tem uma história de arritmia, como a gente viu no simulado que a gente fez. E aí você vai ter todo um histórico que vai te apontar para uma das principais causas. Caso o paciente não tenha fator de risco nenhum, o paciente é jovem, aí você tem que avaliar se talvez a questão não vai te cobrar de pedir algum exame mais específico, por exemplo, uma investigação de uma colagenose. Geralmente vai vir, pessoal, com uma pista ali na questão para vocês. Agora vamos só voltar um pouquinho no tempo, quando o paciente chegou para a gente com a suspeita de AVC, um déficit neurológico focal súbito, e a gente levou ele para a tomografia para afastar sangramento. Mas vamos imaginar que agora veio o sangramento. É um AVC hemorrágico. O que é que eu faço? Gente, a gente já estabilizou o paciente, a gente descobriu que tem um sangramento, a gente vai evitar que esse sangramento se expanda. Como a gente vai fazer isso? Controlando a pressão, corrigindo coagulopatias e vendo se o paciente já vai ter indicação, já é um sangramento grande o suficiente para indicar uma neurocirurgia. Para eu corrigir coagulopatia, gente, eu preciso saber que coagulopatia é essa. Se for o uso de algum anticoagulante, uma heparina, a gente vai reverter com protamina. Se for a varfarina, a gente pode fazer vitamina K e complexo protrombínico. Se for um anticoagulante oral novo ou anticoagulante oral direto, a depender da questão, ela pode usar alguma das duas nomenclaturas,
a gente vai usar complexo protrombínico. E para alguns anticoagulantes orais diretos, a gente já tem antídotos específicos. Para dabigatrana, o antídoto é o idarucizumab. Para apixabana, rivaroxabana e edoxabana, nós temos agora um antídoto que é o andexanet alfa. O mais provável, pessoal, que seja cobrado que você lembre do complexo protrombínico. Agora, se o caso é de plaquetopenia, o ideal, gente, é evitar a reposição de plaquetas se você não sabe a causa da plaquetopenia do paciente. O ideal é ter o aval ali de um hematologista o mais rápido possível. A gente tende a evitar ficar transfundindo plaqueta, a menos que esteja em caso crítico ali, o hematoma muito grande, o hematoma volumoso, com plaqueta abaixo de 50 a 100 mil, isso varia na literatura. Em geral, isso aqui é pouco cobrado porque é polêmico e precisa, né, de avaliação do especialista. Da correção de anticoagulantes, isso sim é cobrado na prova. Tá? E aí, gente, a gente vai lembrar que a neurocirurgia nos pacientes com AVC hemorrágico geralmente é uma medida salvadora de vida. Então, em algumas situações, a gente vai ter indicação de o neurocirurgião ir lá, descomprimir o quadro, fazer uma craniectomia ou fazer uma craniotomia com evacuação do hematoma. Que situações são essas? O paciente está com uma piora neurológica progressiva, está rebaixado o nível de consciência, a hemorragia é muito volumosa, efeito de massa, sinal de herniação cerebral ou hidrocefalia. Se o sangramento é supratentorial, ele é hemisférico, ele é um sangramento em território ali da cerebral média, por exemplo, o ideal é que esses pacientes sejam abordados em abaixo de 8 horas. Quem tem maior benefício são os pacientes entre 50 e 69 anos, com Glasgow entre 9 e 12, com sangramentos mais superficiais e geralmente aqueles que tinham uma causa ali vascular, como uma malformação arteriovenosa ou neoplásica. Aqueles que têm sangramento infratentorial na região de tronco encefálico ou de cerebelo, a gente vai indicar a craniectomia descompressiva. Se tiver rebaixamento do nível de consciência, o paciente vai agregando sinais e sintomas de lesão de tronco, então vai aparecendo ali alteração de nervo craniano, por exemplo, ou uma lesão maior que 3 centímetros na região do cerebelo. Quando é que tem indicação de passar um monitor de pressão intracraniana? Pacientes com rebaixamento do nível de consciência, com coma, né, Glasgow ali abaixo de 9, hidrocefalia ou lesões com efeito de massa importante. Lembrar que pacientes com AVC têm complicações comuns, como tromboembolismo venoso, hipertensão intracraniana e crise epiléptica. Hipertensão intracraniana, a gente vai tratar deixando o paciente com cabeceira elevada, cabeça em posição neutra e pode precisar lançar mão de agentes hiperosmóticos, como a solução salina ou o manitol. Pode precisar fazer hiperventilação, geralmente são medidas mais drásticas, pacientes que estão mostrando sinais ali de herniação ou que têm a tríade de Cushing, né? Paciente bradicárdico, hipertenso e com alteração do ritmo respiratório. E a gente pode também fazer analgesia e sedação. Então lembrar, paciente com hipertensão intracraniana, cabeceira elevada, cabeça em posição neutra, analgesia, sedação leve, tá bom? Para controle de ansiedade. E aqui, tá? Agentes hiperosmóticos e hiperventilação em casos mais graves. Lembrar de fazer o controle de febre e de disglicemias, manter a glicemia entre 140 e 180 para evitar lesões secundárias do AVC e não dar corticoide para AVC, tá bom? Nem para AVC hemorrágico, nem para AVC isquêmico, a gente não dá corticoide. E, se possível, se tiver opção na questão ali de encaminhar o paciente para unidade de AVC, unidade especializada, essa é a melhor opção, tá? Tem uma melhor qualidade de cuidados, os desfechos são melhores, reduz mortalidade e melhora a sobrevida desses pacientes. E agora então, pessoal, vamos conversar sobre o terceiro tema mais prevalente na prova. E esse aqui, gente, é um tema um pouco mais denso da neurologia. Então a gente precisa entender bem algumas definições e focar no que mais vai cair na prova. Vamos entender que crise epiléptica é a ocorrência transitória de sinais e ou sintomas decorrente da atividade neuronal cerebral anormal excessiva ou síncrono. Quanto nome, né? Vai complicar. Nem tanto. O importante, eu quero que você lembre que a atividade cerebral vai ter uma atividade excessiva em algum lugar e isso vai gerar alguma manifestação, que vai depender da região. Então, a gente vai ter uma grande variedade de apresentação a depender de onde é o foco no cérebro do paciente. E também vai ter uma grande variedade de causa. Então, epilepsia, crise epilética é um mundo de manifestação e de causa que a gente precisa ter um conhecimento muito bem consolidado para entender e responder nas provas. O que a gente vê, na verdade, é que se limita
Nas provas se cobram as coisas mais específicas, que é o que a gente vai discutir aqui na aula. Começando o seguinte, pessoal, a investigação de crise epiléptica tem que ser individualizada e a chave é a história, mais do que o exame físico aqui. Só que isso na prática clínica exige tempo, exige paciência, exige a habilidade do neurologista, né? Felizmente, na prova, você vai ter todas as informações que você precisa responder, você precisa só entender os termos bem e direcionar o tratamento ou o diagnóstico que você vai fazer. Os grandes exames que ajudam, né, no diagnóstico e no tratamento vão ser a ressonância magnética e o eletroencefalograma. Como eu falei, a manifestação, a representação da crise depende do lugar em que a crise se inicia e como ela se propaga. Aqui ela está começando numa região do cérebro responsável ali pela sensibilidade, talvez ela comece se manifestando com alteração sensitiva e depois passe e tenha alguma manifestação motora passando por essa região, por exemplo, uma manifestação visual vindo aqui para trás, por exemplo. Então, a manifestação depende de onde começa e como se propaga. E aí, vamos de novo aqui focar nas definições, para vocês entenderem o que é cada uma das definições em epilepsia. Crise epiléptica, ocorrência transitória de sinais ou sintomas anormais pela atividade neuronal anormal, síncrona ou excessiva do cérebro. Primeira definição dessa parte da aula. Depois disso, a gente tem a crise convulsiva ou convulsão, que é quando a crise epiléptica se manifesta por sinais e sintomas motores. E epilepsia é um outro termo. É para pessoa que tem predisposição a ter crises epilépticas. Então, para a gente dar um diagnóstico de epilepsia, a pessoa tem que ter tido pelo menos 2 crises epilépticas não provocadas, ocorrendo em um intervalo maior que 24 horas. Tá? Quando ela acontece em um intervalo menor que 24 horas, a gente vai contar só como uma crise. Ou ela tem uma crise epiléptica não provocada, mas com probabilidade de pelo menos 60% de recorrência de novas crises. Ou a gente faz o diagnóstico de uma síndrome epiléptica, que vai ser um conjunto ali de achados, ou de tipos diferentes de crise na mesma pessoa, ou de uma crise, um achado específico na neuroimagem ou no eletroencefalograma, por exemplo. Crise provocada, lembra que eu falei aqui na definição de epilepsia que a crise tem que ser não provocada? É porque ela não é ocorrida no contexto de alguma condição transitória ou reversível que reduz o limiar convulsivo, como numa infecção, no uso de alguma medicação, em algum distúrbio hidroeletrolítico, por exemplo. Tá? E a nossa conduta muda para cada tipo de crise. Um outro termo importante, esse costuma ser bem cobrado em prova de residência, é o de estado de mal epiléptico, que é a crise convulsiva com duração maior que 5 minutos, ou crises reentrantes, sem retorno ao nível de consciência entre as crises. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma emergência médica. Por isso, cai tanto nas provas. O primeiro passo na sua questão é você definir se realmente foi uma crise convulsiva ou não. Tem questões que vão cobrar de vocês saber como perguntar para o paciente para saber os diferenciais e se é uma crise, se é uma síncope, se é uma SINEP, uma crise não epiléptica psicogênica, por exemplo. E esses são os principais diagnósticos diferenciais que vão aparecer em questões e na prática clínica: síncope, AIT, enxaqueca e crise psicogênica. Como é que eu diferencio isso? A gente tem que dividir em 3 blocos de informações, gente. O que aconteceu antes do que foi chamado de convulsão, o que aconteceu durante aquele momento e o que aconteceu depois. Isso vai dar dicas muito grandes para a gente, principalmente para diferenciar crise de síncope e crise de crise psicogênica. Como é que eu diferencio crise de síncope? O que aconteceu antes? Na convulsão, gente, o paciente geralmente tem uma perda de consciência súbita, né? Ele costuma ter pródromos, né? Ele tem uma sensação de déjà vu, ele tem uma aura, ele costuma ter um gatilho, né? Luzes piscando, privação de sono, febre. E aí, depois disso aqui, ele tem gatilho, ele tem pródromo, ele perde subitamente a consciência. Já na síncope, geralmente tem um estímulo ou doloroso, ou exercício, uma micção, uma evacuação. Ele ficou numa posição de ortostase prolongada. Ele vai ter pródromos como tontura, sudorese, palpitação, turvação visual. E aí ele perde a consciência gradualmente. No caso daquelas síncopes aqui, pessoal,
vasovagais, por exemplo. Tá? A síncope cardiogênica, ela é súbita, desliga-liga. Geralmente não tem pródromo ou tem palpitações como pródromo. Mas isso ajuda aqui, caso seja gradual, a pensar em síncope. Caso seja súbita, você vai depender do pródromo que apareceu antes e quais foram os gatilhos. O que aconteceu durante a crise? E aí, geralmente, a questão, se ela quiser te cobrar se é um diferencial de crise, ela vai descrever como foi a crise. Então, na convulsão, a perda de consciência costuma ser acompanhada direto, né, de um início simultâneo dos movimentos, dos abalos dos membros. E geralmente os abalos eles são rítmicos, tônicos e clônicos. O indivíduo vai ter uma postura e depois começa a ter os abalos, que podem ser, inclusive, simétricos. A cabeça, em geral, vai assumir uma postura de lateralização. O indivíduo vai, faz a postura e começa a ter os abalos. Ela dura minutos, pessoal, em geral. Coisa de 1 a 3 minutos de duração, uma crise mais habitual. E costuma ter mordedura de língua na lateral. Já a síncope tem mordedura de língua na ponta, dura poucos segundos, tá? A pessoa não costuma movimentar a cabeça, geralmente vai ter um movimento tônico inicial, então faz uma fase em que ele fica bastante tônico e depois tem alguns abalos que podem não ser ritmados, inclusive. E costuma, pessoal, ter um intervalo entre a perda de consciência e o surgimento dos abalos. O que aconteceu depois? Qual foi a velocidade de recuperação? É a informação mais importante. Na síncope, a recuperação é rápida ao estado mental do paciente. Ele pode apresentar ali vômito, ficar confuso por alguns segundos, mas rapidamente ele está no normal dele, né? Enquanto na convulsão não, ele tem um período prolongado de perda de consciência, em que ele fica mais sonolento ou em que ele fica mais desorientado. Alguns pacientes referem que passam o dia inteiro meio desnorteado, um pouco mais com mais dificuldade de fazer as coisas do dia a dia. Inclusive, existe um score para você diferenciar síncope de crise. O que é que dá? Você tira ponto nas coisas que sugerem síncope, né? Então, sudorese antes, ortostase prolongada antes, sensação de pré-síncope, tira 2 pontos para cada item desse. E você dá 1 ou 2 pontos para cada item que sugira crise. Então, sensação de déjà vu ou jamais vu, estresse emocional, versão cefálica durante o movimento, mordedura de língua, confusão após o episódio ou ter uma dificuldade de responsividade, uma postura anormal ou uma amnésia do episódio. Vai pontuar 1. Então, pontuações abaixo de 1 sugerem síncope. Pontuações acima de 1 sugerem crise epiléptica. E para diferenciar crise epiléptica de crise psicogênica, como é que eu faço? Geralmente, pessoal, na crise psicogênica, os movimentos são assíncronos, o paciente faz muita projeção da pelve, tem movimento de um lado para o outro da cabeça, enquanto na crise epiléptica é só para um lado. Os olhos ficam fechados durante a crise psicogênica, sempre ficam abertos na crise epiléptica mesmo. Ou fica com a pálpebra piscando, ou chora durante o momento da crise convulsiva. Isso é a crise psicogênica. As crises psicogênicas, elas geralmente passam de 2 minutos, ficam mais prolongadas, com momentos em que o movimento fica muito intenso, depois fica menos intenso e piora de novo. Tá? Quando você tenta abrir o olho do paciente, ele fecha forçado, né? Ele às vezes se lembra de coisas que você deixa no leito dele, tá? E eventualmente, quando você chama o paciente, ele abre o olho e depois volta a ter a convulsão, a crise psicogênica no caso, enquanto na convulsão isso não acontece. Tá? Então, para a gente frisar bem, crise epilética, gente, dura em mais ou menos 1 a 3 minutos, tem um pós-ictal, período de confusão ou de sonolência mais prolongado, mordedura na língua, principalmente na parte lateral, e os olhos normalmente ficam abertos. Tá? Outro ponto que vai ser muito importante de tratar, além de diferenciar a crise de síncope de crise psicogênica, é como tratar uma crise que está acontecendo. E aí, pessoal, primeira coisa na sua prática clínica lá é manter a calma. Felizmente, na questão, você não vai estar num cenário estressante, que é ter uma crise convulsiva na sua frente, né? Mas tem o cenário estressante da prova, você vai manter a calma. É uma questão de convulsão, de tratamento de convulsão. O que é que eu tenho que fazer? Organizar minha equipe e o atendimento. Durante a questão, você não vai ter essa dificuldade. O que é que você precisa fazer de primeiro socorro, gente?
proteger a cabeça do paciente com a almofada, deixar a pessoa em posição de resgate lateralizada, tá? Dar tempo e espaço para a pessoa recuperar e cronometrar o tempo de crise, lembrando que se passar de 5 minutos, é emergência, tem que chamar a ambulância. O ideal é não conter o paciente e não colocar nada na boca do paciente, tá, gente? Já apareceu em questão de residência, itens falando, sugerindo colocar objetos na boca do paciente. Isso não deve ser feito. Uma vez que você fez os primeiros socorros, o paciente continua tendo crise, você leva para o pronto-socorro, você precisa estabilizar o paciente. Avaliação de via aérea, respiração, circulação, monitorização e oxigênio para o paciente. Você conseguir pegar um acesso, vai colher exame, óbvio, para ver se é uma crise provocada, então hemograma, coagulograma, função renal e eletrólitos e glicemia. E se conseguiu pegar acesso, o primeiro passo do tratamento, gente, é benzodiazepínico. Com acesso venoso, diazepam. Sem acesso venoso, você pode fazer o midazolam intramuscular. O paciente continua em crise. Você estabilizou, você fez o benzodiazepínico ali, 1 a 2 miligramas por minuto intravenoso, chegou até 20 miligramas de diazepam e não resolveu, ou de midazolam e não resolveu. A gente vai partir para fenitoína, tá? 15 a 20 miligramas por quilo intravenoso, sempre diluída em soro fisiológico. Se você faz em soro glicosado, a medicação precipita, tá? Isso cai mais em prova de título de neurologia, mas vale a informação. E o ideal é fazer numa velocidade de 50 miligramas por minuto. Você pode repetir essa etapa caso não resolva a crise do seu paciente. Depois disso, vamos para o fenobarbital. 10 miligramas por quilo intravenoso, por 50 miligramas por minuto de velocidade de infusão. Você também pode repetir se necessário. Não resolveu com fenobarbital, a gente vai partir para anestesia geral para esse paciente. Tá? Aí você pode usar o midazolam, você pode usar o propofol. Em alguns casos, você vai ter que induzir um coma barbitúrico com tiopental, por exemplo. Bom, dito isso, a gente acabou de entender as epilepsias, a gente agora vai entender casos e questões a respeito de declínio cognitivo e demências, tá? Gente, demência, declínio cognitivo, está entre as principais queixas neurológicas na população idosa em todo o mundo. Por isso é bem comum cair na prova de residência, geralmente questões ali sobre diagnóstico diferencial entre tipos de demência. É um dos principais desafios em saúde no século XXI e a gente tem um espectro de doença, pessoal. Com o envelhecer, nas doenças degenerativas, elas seguem um curso que começa lá com o indivíduo normal, ele começa a entrar num grau de declínio cognitivo subjetivo, é aquele paciente que tem uma queixa de memória, mas a funcionalidade dele está preservada, ele vai no médico, o médico faz a avaliação cognitiva com minimenta ou com alguma bateria e não detecta alteração, declínio cognitivo subjetivo. Ele vai piorando ao longo dos anos ali e ele começa a ter alteração nos testes cognitivos do neurologista, mas ele ainda é independente. A gente chama isso de comprometimento cognitivo leve. O quadro vai piorando até que ele começa a ficar dependente para as atividades de vida diária. Aí, pessoal, a gente está diante de um diagnóstico de demência, tá? Então, são sintomas cognitivos ou comportamentais, neuropsiquiátricos, que interferem com a habilidade no trabalho ou atividades usuais e que são, né, um declínio em relação aos níveis prévios de desempenho cognitivo do paciente. E não são explicáveis por delírio ou doenças psiquiátricas maiores. A gente divide as demências, gente, nas demências degenerativas, quadros secundários a patologias cerebrais irreversíveis, com evolução progressiva, o principal exemplo aqui é a doença de Alzheimer, das demências potencialmente reversíveis. Geralmente são quadros secundários a transtornos sistêmicos, infecciosos, psiquiátricos com potencial de reversão. Aqui como exemplo a gente tem, por exemplo, a hipovitaminose B12, o hipotireoidismo, a infecção por sífilis, né, a neurosífilis, né, são quadros que podem ali ser potencialmente revertidos com tratamento. Depressão, transtorno bipolar em fases mais avançadas, fases mais graves, podem levar o indivíduo a uma demência que, se você tratar, pode ter uma melhora e o paciente pode voltar a ter mais funcionalidade. Aqui eu trouxe vários quadros reversíveis de declínio cognitivo que a gente precisa investigar em todo paciente que chega no seu consultório com uma queixa dessa. O transtorno hematológico, de novo ali, né, uma anemia megaloblástica pela hipovitaminose B12
insuficiência renal, distúrbio hidroeletrolítico, insuficiência hepática, hipotireoidismo, hipovitaminose, como eu citei aqui a B12, causas infecciosas como sífilis, HIV e depressão. Então, tudo isso você tem que fazer de screening e reverter antes de falar que o paciente tem uma demência degenerativa. Outras causas, tá, gente? Apneia do sono, uso de medicações, principalmente aqui medicações anticolinérgicas, hidrocefalia de pressão normal, neoplasia, hematoma subdural, epilepsias não controladas, quadros imunomediados, as encefalites imunomediadas, né? E o etilismo também precisam ser investigados. Com relação a medicações mais comuns que vão aparecer na lista de medicamentos que você tem que suspender nas suas questões de prova, gente. Anticolinérgico, aí principalmente atropina e biperideno. Hipnóticos e sedativos, como os benzodiazepínicos, os barbitúricos, o zolpidem e as drogas Z. E medicamentos antipsicóticos. Antidepressivo tricíclico, anticonvulsivante, como valproato, por exemplo, e digoxina, antihistamínico, amiodarona, inibidores do canal de cálcio. A gente suspende esses remédios. Diante disso, dessas causas potencialmente reversíveis, qual a lista de exames mínima que eu preciso de screening, né? Tem um paciente com quadro de demência. Foi uma demência ali que foi rapidamente progressiva, em menos de 2 anos. Na minha questão, que elementos eu preciso pedir, caso a questão peça a alternativa é peça exames complementares para esse caso, ou ela vai dar uma lista de medicamentos, o que é que eu tenho que olhar que é importante. O hemograma, função renal, eletrólitos, coagulograma, bilirrubina, transaminase, pensando em insuficiência hepática aqui, TSH e T4 livre, vitamina B1, tiamina, B12 e ácido fólico, e HIV e VDRL. E aí, para vocês lembrarem das causas reversíveis, né, depois de tudo isso que eu falei, tentar focar e lembrar de passar o olho em tudo que precisa corrigir antes de dizer que o indivíduo tem uma demência degenerativa, a gente tem o mnemônico dementia. D de drogas, E de eyes and ears, M de metabólico, E de emoções para lembrar de depressão, transtorno bipolar e outros quadros neuropsiquiátricos, N de nutrição, para lembrar das vitaminas B1, B12, ver se o paciente já tem história ali de etilismo ou de bariátrica, que vão ser fatores de risco para hipovitaminose, T de tumores e trauma, I de infecções e A de aterosclerose, para pensar aqui, né, em quadros vasculares que você pode fazer, né, corrigir fator de risco e evitar que elas progridam e às vezes até um ganho cognitivo. Em casos especiais, casos mais específicos, a gente pode lançar mão de outros exames, como o líquor e o eletroencefalograma e a polissonografia, tá bom, gente? Essa imagem acaba representando os dois aqui. Todo paciente, pessoal, com declínio cognitivo também merece uma neuroimagem, que pode ser uma tomografia, mas de preferência é uma ressonância magnética, que é muito mais preciso para a gente avaliar qual é a causa da demência dele. Se é degenerativa ou se tem algum diferencial intracraniano, como hematoma subdural, neoplasias, como meningioma, por exemplo. No líquor, a gente vai lembrar sempre que tiver suspeita de quadros infecciosos ou imunomediados, então demências rapidamente progressivas ali, em que o paciente sai do quadro de normalidade para demência em 1 a 2 anos, isso é bem acelerado, então precisa de uma investigação. Eletroencefalograma também nesses casos, e nos casos que tem muita flutuação cognitiva, e polissonografia para aqueles pacientes, né, com fatores de risco para apneia do sono, história de ronco, história de sonolência excessiva, e um perfil de fator de risco maior, como pacientes obesos. Eles merecem também uma polissonografia, porque o CPAP pode ajudar bastante no tratamento desses quadros. Essas aqui, gente, são as principais causas neurodegenerativas de demência. Disparado na frente, a demência da doença de Alzheimer, depois, né, a demência vascular, o comprometimento cognitivo vascular, a doença de Levy e a demência frontotemporal. Os quadros são bem diferentes, a gente precisa aprender a diferenciar eles, né? Doença de Alzheimer, gente, é aquele quadro clássico de um declínio cognitivo insidioso, principalmente da memória episódica para fatos recentes. E é esse quadro por um tempão. O paciente mais repetitivo, o paciente fica perguntando a mesma coisa. Depois ele vai começando a perder outros domínios cognitivos, como linguagem, por exemplo, e começa a ter alterações de comportamento até que ele evolui para o quadro demencial. Geralmente acontece depois dos 65 anos, mas a doença de Alzheimer também é a principal causa abaixo dos 65, tá?
O tratamento, nas fases leves a moderadas, é com inibidor da acetilcolinesterase, que tem 3 opções: donepezila, rivastigmina e galantamina. As 3 medicações são possíveis de serem usadas. Nos casos moderados a avançados, a gente tem a memantina como opção de tratamento. Já a doença de Levy é um quadro bem diferente. Ele é mais exuberante. Ele é um declínio cognitivo que vai pegar mais função visoespacial. O paciente tem mais sintoma neuropsiquiátrico, né? Mas também vai ter um curso insidioso e progressivo. 2 palavras são chave para você responder demência da doença de Levy nas questões, que são flutuação e alucinação. Os indivíduos com doença de Levy têm alucinações visuais em fases precoces da doença. São alucinações bem vivas, bem formadas, tá? E flutuações cognitivas frequentes. De um dia para o outro, o paciente está muito bem ou está muito pior. E, é claro, ele, em geral, vai ter um quadro de parkinsonismo associado. Outra palavra-chave aí para a questão. Como é que eu diferencio a demência da doença de Parkinson da doença de Levy? Geralmente, pessoal, na doença de Parkinson, você tem uma história de parkinsonismo anos antes dele evoluir com um quadro cognitivo. Então, geralmente é um paciente que tinha diagnóstico de doença de Parkinson e começa a apresentar um declínio cognitivo. Esse tem demência da doença de Parkinson. Agora, a doença de Levy, geralmente, o sintoma de parkinsonismo ou ele começa junto, né, ou ele aparece no primeiro ano ali da história de declínio cognitivo. Tá? Quando o quadro de parkinsonismo começa próximo, pense que pode ser Levy e procure por alucinação, procure por flutuação cognitiva para você fazer essa diferenciação no diagnóstico. Nas fases mais avançadas, o quadro acaba sendo bem parecido. Tá? Tratamento, a gente faz igual ao tratamento para a doença de Alzheimer. Fases leves a moderadas, a gente oferece inibidor da acetilcolinesterase, às vezes em doses até mais altas, porque os pacientes tendem a responder muito bem na doença de Levy. E nas fases moderada e avançada, a gente tem como opção também a memantina. Lembrar de, claro, no caso que o paciente tem sintomas parkinsonianos, a gente vai oferecer levodopa e agonistas dopaminérgicos. Agora, terceira, né, e a segunda principal causa de demência, mas a terceira doença degenerativa que a gente está falando, que é o comprometimento cognitivo vascular, que é o nome novo que deram para a demência vascular. Porque ele pode ser causado por uma variedade de formas de doença cerebrovascular. Então, a gente pode ter aí uma opção de uma lesão estratégica, uma lesão, por exemplo, no tálamo ou no núcleo caudado, que vão levar a uma alteração cognitiva importante e com uma única lesão já causar um comprometimento cognitivo que leva o paciente a uma dependência para a atividade de vida diária. Também pode ser um quadro por doença de pequenos vasos. Esse geralmente é um quadro mais insidioso, que acaba até simulando a doença de Alzheimer em alguns casos, e a gente só diferencia pela neuroimagem. Tá? Apesar de que a disfunção cognitiva aqui é muito mais desexecutiva do que amnéstica. Então, o indivíduo é um indivíduo muito mais lentificado ao longo do quadro, ele é mais desatento do que repetitivo, do que fica perdendo coisas ou se perdendo em lugares que eram conhecidos, por exemplo. Outro quadro possível é o de múltiplos eventos cerebrovasculares corticais. E aí é aquele quadro típico e clássico de questão em que o paciente tem uma demência que acontece em degraus. Ele tem datas específicas em que o paciente vai piorando muito, tá bom? Então, olha só, demência de rápida instalação, súbita por uma única lesão, lesão estratégica, comprometimento cognitivo vascular. Doença de pequenos vasos geralmente é mais insidiosa, meio parecida à evolução com as outras degenerativas, só que geralmente mais de predomínio executivo. E aqui, múltiplos eventos cerebrovasculares vão ter aquele padrão em degraus. A demência vascular também está associada, pessoal, a manifestações hemorrágicas, tá? Então, pensar só no quadro isquêmico. E aí eu trouxe exemplos de imagem aqui, né, de lesão estratégica talâmica, aqui de múltiplos eventos cerebrovasculares e, naquele caso lá, de doença de pequenos vasos. Por último, a demência frontotemporal, que é uma apresentação clínica de predomínio comportamental que dificulta até o diagnóstico precoce. Muitas vezes ela é confundida com transtorno psiquiátrico, com transtorno bipolar, com esquizofrenia, tá bom? Mas ela é a segunda causa de demência pré-senil, de demência abaixo dos 65 anos. Lembrar, a primeira é Alzheimer, segunda de pré-senil é DFT. Depois dos 65 anos, primeira é Alzheimer, segunda é cérebro vascular. Como é o quadro clínico típico da demência frontotemporal?
alteração de personalidade, perda de empatia, apatia, desinibição social, hiperoralidade e hipersexualidade. Na neuroimagem, a gente nota que tem uma atrofia na região frontal e temporal exuberantes e poupa as regiões mais posteriores do cérebro, que é o contrário da doença de Alzheimer e doença de Levy, tá? Costumam pegar mais a parte posterior. E além aí das causas degenerativas, eu trouxe uma causa potencialmente reversível, que é muito comum em prova, que é a hidrocefalia de pressão normal. E eu queria que vocês gravassem a tríade clínica, que é declínio cognitivo, alteração da marcha e urge incontinência urinária. É um padrão mais de incontinência mesmo, tá? Só que a tríade completa só vai estar presente em 60% dos pacientes. Então, se você tiver 2 desses sintomas, vale a pena lembrar e pode ser que apareça na sua questão lá uma hidrocefalia. A gente tem aqui a medida do índice de Evans nessa questão, tá? Quando ele é maior que 0,3, ele é sugestivo de hidrocefalia de pressão normal, e o ângulo aqui calosal abaixo de 90 graus também vai sugerir aí, né, a hidrocefalia de pressão normal. O tratamento, em geral, vai ser com a derivação ventrículo-peritoneal e o diagnóstico é com o TAP teste. Você indica uma punção lombar de um grande volume de líquido. Se o paciente tem uma melhora importante da marcha, acaba se indicando aí a derivação ventrículo-peritoneal com potencial reversão, principalmente dos sintomas de marcha, mas pode ter um ganho cognitivo também. E com isso, pessoal, espero vocês a ter passado aí por todos os temas principais que caem no Inari. Essas são questões muito recorrentes, não só nas provas que a gente viu aqui de 2021 a 2023, mas também em várias outras provas de residência. Espero que ajude vocês tanto para essa prova que vem aí do Enari, quanto para outras que vão aparecer aí ao longo de vocês nesse ano.